Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber da adversidade? O maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isto está correto? Sim, e algo mais. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam pelo poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que o priva do livre e total uso dos seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder da sua própria mente. A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias, contudo, não tão grande quanto a de não ter o controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender da adversidade. Não, o maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é fornecer uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acabar desenvolvendo um novo parâmetro, com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade, que as força a mudar os seus hábitos de pensamento. A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança? Ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca, devido aos longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela tem um efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo tem a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos, como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo, seja positivo, para sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, toda adversidade é uma bênção? Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente a cada adversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto pela mudança dos hábitos de pensamento que, por sua vez, acabaram sendo forçados pela adversidade. Esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? Não, o fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ela castiga as pessoas quando estas se negam a se adaptar às suas leis. Por exemplo, a Guerra Mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem.
a natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente, na forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite procede o dia, e pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Pelo que estou entendendo, a lei do ritmo é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava de a lei da compensação? A lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas as formas de energia, em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. A lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias? Por exemplo, essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado de pensamentos negativos? Definitivamente, a lei funciona, mas nem sempre é rapidamente. Tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas por meio da lei podem ser colhidos por outros, tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona, porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo, é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende de cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em 3 meses. Um carvalho leva 100 anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em 4 semanas, mas ela requer 9 meses para converter um óvulo de ser humano em um indivíduo. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Agora tenho maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso. Você pode ir em frente agora com sua descrição do próximo dos 7 princípios. Qual é o seu próximo princípio? O próximo princípio é a influência do ambiente. Vá em frente e descreva o princípio de como funciona as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos. O ambiente, ou o meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as formas mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico. Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se um indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente? A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais elas se associam intimamente. Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamento negativos? Sim, a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? Sim,
Os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos.